Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor a todos, meus amados. Eu sou o diácono João Batista, superintendente da EBD, na Assembleia de Deus em Codó, igreja presidida pelo pastor José Gomes. No seu nome, eu cumprimento a todos os demais pastores, superintendentes e professores e alunos da Escola Bíblica em Codó. Quero cumprimentar o pastor Francisco Raposo, presidente da SEADEMA, em seu nome, todos os demais membros da mesa diretora. Também cumprimento o pastor Rosivaldo Cardoso, secretário executivo da SEC, todos os seus companheiros desta grande secretaria. E também cumprimento todos os superintendentes do estado do Maranhão. Meus queridos e amados irmãos, temos a lição 12 para 21 de dezembro de 2025, onde tem um assunto que diz: o espírito humano e o espírito de Deus. Esse é o assunto. O nosso textuário encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verdade prática. Além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. A leitura para hoje, terça-feira, 16 de dezembro, encontra-se em si a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 13. Tem um subtema aqui que diz: recebendo refrigério no Espírito. E o texto do versículo 13 diz: por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu Espírito foi recriado por vós todos. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos a expressão de Paulo neste versículo, como neste capítulo. A segunda carta, Paulo escreve aos Coríntios, e a gente vê o Paulo aqui um pouco receoso, né? Porque ele havia escrevido a primeira carta, uma carta doutrinária, corretiva, e Paulo agora não sabia como aquele crente receber aquela carta, e ele ficou numa expectativa, né? Achando que tinha pegado talvez pesado. Mas nós vemos a alegria dele aqui dizendo: por isso fomos consolados, pela vossa consolação. Nós vemos aqui que aquele povo, quando recebeu aquela carta de Paulo, a primeira carta, uma carta exortativa, mas eles foram consolados, né? A Bíblia diz aqui no versículo 10 do capítulo 7, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então eles ficaram tristes, mas foi uma tristeza segundo Deus. E a tristeza, segundo Deus, ela gera arrependimento para a salvação. E agora eles estavam consolados. E eles consolaram Tito, que era companheiro de Paulo. Tito foi consolado, como diz o texto, por todos, por toda aquela igreja, todos aqueles irmãos receberam o Tito muito alegre, agradecendo pelaquela carta, que foi uma carta inspirada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso Consolador.
E Paulo estava inspirado. Paulo escreveu aquilo inspirado pelo Espírito Santo. Então, a carta era um pouco dura, mas foi uma carta corretiva. Então, eles foram consolados. E agora eles consolavam Tito, que também tinha um pouco de dúvida, e o obreiro Tito foi consolado por todos daquela igreja. Que coisa maravilhosa. E agora Paulo, quando recebe Tito, Paulo também foi consolado. Diz o texto, por isso fomos consolados pela vossa consolação. E muito mais nós alegramos pela alegria de Tito. Tito veio muito alegre, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Oh, meus queridos, Tito foi recriado, se Tito foi renovado, Tito foi fortalecido em Deus. Então nós vemos, meus queridos, aqui que o consolo, às vezes a gente fica um pouco abatido, né? Faz parte, né? Mas o consolo faz parte da natureza de Deus. Consolar os deprimidos, os abatidos, uma vez que Ele é o Deus das misericórdias, da consolação. Né? Na realidade, quanto mais somos afligidos, tanto maior será o consolo. A presença de Cristo em nossas vidas é o consolo. Através de Tito, Paulo foi consolado. E nós devemos também consolar algumas pessoas ao nosso redor, né? E aqui, voltando para a frase do texto que diz, recebendo refrigério. Refrigério é alivio, é consolo, é renovação. A igreja foi consolada, Tito foi consolado, Paulo foi consolado. E que alegria tamanha! Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo é o mesmo, é o Consolador. E a verdade prática, voltando nela, além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Então a igreja não está sozinha. A igreja tem o Consolador, que nos consola diariamente. Meus amados, que Deus abençoe a todos. Convida um amigo, uma família, para assistir a escola bíblica dominical. É a escola da família. Então, vá, leva a sua família, convida mais uma família. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.